Irmãos, a graça e a paz de Cristo. Então, vamos meditar hoje nas Escrituras. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22, eu vou ler aqui vários trechos que são concernentes à temática de hoje. Lucas capítulo 22. Tenho estudado aqui com vocês sobre a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito Santo. Uma das coisas mais difíceis, né, irmãos, que nós enfrentamos na nossa vida é lidar com a maldade humana. Porque nós não queremos responder o mal com o mal, mas lidar com a maldade não é algo fácil. Então Jesus nos dá aqui algumas instruções, alguns conselhos de como lidar com isso. Vamos ler aqui várias passagens. Primeiro em Lucas 22, verso 35. Lucas 22, verso 35, que nos diz: Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se vocês não têm espada, vejam só, vendam a capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Agora no verso 49, ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E, tocando a orelha do homem, o curou. Agora vamos para Mateus capítulo 26, irmãos, que também narra essa cena aqui, só que traz um detalhe importante, uma fala de Jesus aqui que Lucas não captou, mas aqui no Evangelho de Mateus nós temos. Mateus 26, verso 51. Essa mesma cena, tá? Mateus 26, 51. Um dos que estavam com Jesus, Mateus 26, 51, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Agora volte alguns capítulos aí, Mateus 10, 16... Mateus 10, 16, também tratando dessa temática, né, irmãos? Como a gente lida com a maldade do mundo. Mateus 10, 16, Jesus diz: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, ou seja, como pessoas transformadas, tocadas por Deus, para o meio do mundo mal. Estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, se essa é a situação, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Agora em Lucas 9, volta lá para Lucas 9, nosso último trecho, verso 53, Lucas 9, 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Até aqui, amados, vamos orar. Senhor amado, queremos, Senhor, a Tua direção, a Tua presença. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nessa manhã, a captarmos a Tua mensagem, sabermos de que espírito nós somos. Pedimos que o Senhor nos transforme, nos edifique e nos ajude, Pai, a nunca perder a bondade, mas saber lidar com a maldade como convém. Nos direciona, nos abençoe e fala conosco nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Irmãos, vimos aqui vários trechos que falam de espada, fogo do céu, serpente. Por que, irmãos, que eu estou trazendo isso? Porque
a gente vive neste mundo. Nós ainda não fomos para a glória, não fomos para o céu, e nós estamos no mundo mau, um mundo caído, um mundo abarrotado de mentiras, trapaças, ofensas, violência, bullying, o que você quiser aí há neste mundo mau, né? E é difícil, irmãos, é muito difícil lidar com a maldade. E, de certa forma, para nós cristãos, é até um pouco mais. Porque a gente fica falando da bondade de Deus, a gente fala sobre o céu, a gente fala sobre santidade, sobre pureza, sobre nos tornarmos pessoas melhores, sobre sermos pessoas mais parecidas com Cristo, pacificadores, misericordiosos, enfim. E, de repente, a gente vai para esse mundo e muitas vezes a maldade nos pega desprevenidos. Nos pega de surpresa, porque a gente fica sempre tão enternecido, sempre ouvindo mensagens do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, e de repente a gente está de cara com um mundo que não tem nada a ver com isso. Um mundo que nos assusta com a sua maldade, com a sua crueldade, com o seu... como trata o ser humano, né, irmãos? E as Escrituras... Por isso que as Escrituras insistem conosco que o ser humano é um ser caído. Então, nós não podemos ficar inocentes diante da realidade nua e crua diante de nós. E a Bíblia nos ensina a termos cuidado com o que nós vamos nos deparar lá fora. E com isso vem a nossa primeira lição de hoje. Esteja preparado. Esteja preparado, não fique desatento, não fique muito inocente, porque nós não estamos no céu. As pessoas aí fora vão te trair, vão mentir, vão explorar você, vão te humilhar, vão te ofender. Então você precisa já ir para esse mundo ciente disso. O mal não pode ser o inesperado, não pode ser o impensado, porque o mal não apenas é possível, como ele é muito provável que aconteça. Muito provável. Então não pense, mas Deus não vai me proteger. Não, irmãos, você está no mundo caído. E esse mundo caído vai mostrar a sua face feia para nós muitas e muitas vezes. Tem uma frase do livro Meditações, do Marco Aurélio. Acho que já até citei algumas frases aqui. Marco Aurélio foi um imperador romano, mas ele era um filósofo estoico, e ele é um homem de uma sabedoria imensa. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim: acorde de manhã já dizendo para você antecipadamente: eu vou me encontrar com o fofoqueiro, eu vou me encontrar com o ingrato, eu vou me encontrar com o mal-educado, eu vou me encontrar com o traidor, com o invejoso, com o violento, com o antissocial. Você vai encontrar. Então você já acorda já sabendo disso. Porque se você não encontrar, ótimo, que bom. Mas, em geral, a gente vai se deparar com pessoas assim, ou pode se deparar com uma pessoa assim, porque, de novo, você vai se deparar com esse mundo caído. Por isso que Jesus falou, quando estava para partir: olha, faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, o Senhor nos protegeu. Ótimo. Mas agora que eu estou partindo, quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Irmãos, isso aqui não foi um... olha, se vocês quiserem... Não, Jesus está dando um comando, está dando uma instrução, está dando uma ordem. Se vocês não têm uma espada, vocês vendam a sua capa, vendam a sua roupa do dia a dia e comprem uma espada. Jesus está dando uma ordem. Vocês, discípulos, é para vocês comprarem uma espada. O que Jesus está dizendo? Enquanto vocês estavam comigo, eu protegia vocês. Agora eu estou saindo, vocês precisam se proteger. Vocês precisam ser prudentes, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam de mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa psicológicos, mecanismos de defesa para qualquer tipo de ataque que você venha receber. Compre sua espada. Isso Jesus está mostrando para a gente, nós precisamos estar atentos com esse mundo. Eu sou até muito a favor que as pessoas façam curso de defesa pessoal. Ontem até um amigo meu falando que ele mora em São Paulo, que ia colocar a filha dele para fazer Krav Maga, que é uma arte marcial muito de defesa pessoal, né?
porque ele quer que a filha dele esteja minimamente sabendo como reagir, como lidar com um homem, por exemplo, que não saiba que não é não. O Petro já treinou Muay Thai comigo 2 anos, mais ou menos, agora ele quer fazer jiu-jitsu, vou colocar ele no jiu-jitsu. Porque é importante, irmãos, as pessoas saberem se defender minimamente, saber se portar. Tem até uma história curiosa, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um professor de jiu-jitsu, ele falou que uma aluna dele, faixa roxa, se chegar no faixa roxa no jiu-jitsu são uns 4, 5 anos, então era uma pessoa altamente capacitada no jiu-jitsu. E no Rio de Janeiro, essa menina foi acuada por uma pessoa que levou ela para um canto do metrô, derrubou essa garota, subiu em cima dela. Nesse momento, né, a menina já no chão, a pessoa em cima, já foi, né? Não, pelo contrário. No jiu-jitsu, se você está em cima da pessoa, você que está perdido. Para uma pessoa que sabe o jiu-jitsu. O que a menina fez? Deu uma chave de perna no pescoço da pessoa, foi uma asfixia aqui pela jugular, uma asfixia respiratória, sanguínea. Então, faz uma chave, a pessoa fica sem sangue no cérebro, desmaiou. Então, a menina fez o cara desmaiar, o cara desmaiado, ela pegou um braço, quebrou um braço, pegou outro braço, quebrou outro braço. Então, ela sai de lá deixando o cara desmaiado com os 2 braços quebrados. Então, ela sabia se defender. Mas o ponto, irmãos, é você ter, quando você sabe alguma espécie de defesa, você sabe lidar com a situação de risco, você não entra em pânico, você não faz movimentos bruscos, desesperados, que acaba gerando uma reação do outro, né? Você sabe analisar a situação com mais calma. Até que seja para entregar os seus pertences, mas você está calmo, porque consegue analisar a situação de uma maneira mais controlada. E é isso que Jesus nos disse, você precisa ser astuto como a serpente. Irmãos, o mundo aí fora é entupido de serpentes. Então, se você andar no mundo como uma pomba, você está perdido. Por isso Jesus diz, você tem que ter a simplicidade, tem que ter o coração de uma pomba. O coração tem que ser de uma pomba. Mas neste mundo mal, seja astuto como a serpente. No céu, você não vai precisar de nada de serpente, não precisa ser astuto, porque lá não tem ninguém querendo te enganar, ninguém querendo ser agressivo, ou te tratar mal, ou te roubar. Agora, neste mundo, irmão, seja astuto como uma serpente. Porque se você for uma pomba, você vai ser devorado. Então, enquanto não chegar no céu, você tem que saber como uma serpente pensa. Você precisa estar preparado para a serpente, para você poder lidar com ela. Por isso Jesus disse, se você não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Aí a pergunta é, pastor, então nós devemos reagir? Se Jesus está mandando nos comprar uma espada? E aí vem o segundo ponto, que para mim isso ilustra muito a forma de pensar de Jesus, irmãos. Jesus fala, compre uma espada. Só que logo depois o que acontece? Vêm os guardas do templo, os discípulos perguntam, Jesus, atacaremos com espada? Pedro nem espera. Um discípulo perguntou, Pedro não quis nem saber. Já sacou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que Jesus diz? Guarda a espada, pois quem usa da espada, pela espada perecerá. Ué, mas aí Jesus, você manda comprar espada. A gente fala, temos 2 aqui. E aí quando a gente saca a espada, não é para usar? Exatamente isso. A espada você tem, mas você não vai usar. Alguém aprende a arte marcial para quê? Para não usar. Porque você vai usar na situação extrema e quando não tem outra alternativa. Mas você aprende, você sabe, você está atento, você se protege. Por que Jesus mandou comprar espada, irmãos, e depois não deixou usar? Veja só, Jesus estava falando, olha, eu protegi vocês durante as nossas viagens, vocês não faltou nada. Aí ele fala, agora que eu vou partir, vocês levem a sacola de viagem, vocês levem a capa e vocês levem espada. Por quê, irmãos? As travessias entre as cidades eram travessias muito perigosas, porque locais pouco movimentados, você estava na estrada, no vazio daquele ambiente, estamos falando de 2000 anos atrás, e havia os chamados salteadores, vocês já devem ter lido isso na Bíblia de vocês, salteadores, por quê? Porque os 2 que morreram ao lado de Jesus na cruz, eles eram
salteadores. O que são salteadores? São os ladrões que ficam à beira da estrada, escondidos. Quando passava uma caravana, eles atacavam e assaltavam e roubavam-lhe tudo que tinha. Agora, salteador, irmãos, como ladrão, como qualquer assaltante, ele fica ali de olho. Se a caravana, eles olham, não tem ninguém armado, não tem ninguém com espada, eles ficam de olho. Não tem ninguém armado, vamos atacar. Agora, se vê pessoas com 2 espadas, como Jesus diz, nós temos 2 espadas, isso basta. Se as pessoas estão com 2 espadas, não vou atacar, porque a pessoa ali o ladrão é esperto, ele quer pegar a coisa mais fácil, menos arriscada. Se vê a pessoa com uma espada, com 2, ele já desiste. É igual ter um carro sem alarme e um carro com alarme. Qual que o ladrão vai roubar? O sem alarme. A espada ali é como se fosse o carro com alarme. Tem mecanismos de defesa. Da mesma forma, um ladrão vê o porte da pessoa. Se vê a pessoa franzina, pessoa desatenta, com cara de pomba, olhando o celular, o ladrão vai naquela. Agora, se vê a pessoa com um certo porte, mais cara de safo, mais atenta, aquele ali vai ser problema, ele vai evitar. Então, irmãos, você precisa da sua espada, entre aspas, da sua forma metafórica, como instrumento de defesa, não de ataque. Diante de um perigo, eu acho que tem mais ou menos 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, se possível, saia do local. Um local de perigo, você está, numa sala de aula que tem uma pessoa fazendo bullying, etc., você pode mudar de sala. Você está vendo que tem pessoas meio estranhas no local onde você está? Saia dali. Sempre você fugir da aparência do mal, como a Bíblia nos ensina. Você sai, você se afasta, você sai dali. Não foi possível e a pessoa vem te assaltar, você entrega tudo que tem. Você não vai se arriscar. Agora, por fim, se você tentou de tudo, todas as medidas não foi possível, você vai ter que, muitas vezes, se defender, como foi no caso dessa menina que eu dei o exemplo. Ela já estava num local escuro, escondido, sem ninguém, que a pessoa veio com a faca, levou ela para um lugar escondido, não tinha o que fazer. Ela reagiu, obviamente. Então, reagir tem que ser a última alternativa, depois de tentadas todas as outras e em caso extremo. O correto, guarda sua espada. Você não reage. Tenta de tudo, não é possível, você tem como se defender. Por isso que Jesus disse, irmãos, olho por olho, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Essa frase de Jesus é uma das frases mais famosas, né? Dê a outra face. Por quê, irmãos? Porque você não é obrigado a reagir. Se uma pessoa te ofende, você não precisa devolver com outra ofensa ou com um soco. Você não precisa de nada, você não precisa responder às bravatas do louco, do agressivo. Deixa o louco falando sozinho e sai fora. Sai fora. A gente tem que aprender, irmãos, a levar desaforo para casa. Porque é melhor isso do que descambar para a violência, virar uma situação pior. Não caia na pilha do louco. O mundo lá fora é cheio de loucos, irmãos. Cheio de pessoas agressivas, cheio de pessoas com todo tipo de problema mental, psicológico e de caráter. Ele vai controlar as suas reações, te provocando, ou você vai dizer, não, eu não vou cair na provocação. Dê outra face. Falando em olho por olho, dente por dente, a gente viu semana passada, jogo Botafogo e Flamengo, aquela provocação, né, de os times se provocando, já há muito tempo que um time provoca o outro. O Barbosa, o jogador do Botafogo, caiu na provocação, começou aquela pancadaria, aquela coisa, e acabou tomando um soco e perdeu o dente. Precisava disso, irmãos? Não precisava. Todo mundo fala de paz no futebol e a gente está vendo toda hora briga de torcida, inclusive com mortes, inclusive com coisas horrendas, teve cenas lá no Ceará. E os próprios jogadores dando mau exemplo, como a gente viu aí num clássico, na TV, mostrado para o Brasil inteiro. Por quê? Porque não querem dar outra face. Se o cara provoca, faz uma gracinha, você dá outra face, não está nem aí. Vira as costas e sai fora. Você não precisa entrar na provocação, não precisa brigar por nada, por coisa nenhuma, por coisa inútil.
Dê a outra face, se é o que é necessário para evitar um mal maior. Dê a outra face. Essa não é uma frase do pastor Roma, é uma frase de Jesus. Dê a outra face. O mundo é olho por olho, dente por dente. Mas eis que eu lhes digo, dê a outra face. É isso que nós precisamos. Por isso Jesus mandou guardar as espadas. Por quê? Se ele fala, autoriza os discípulos, beleza, vamos agora para o embate, vamos para o combate, saquem as espadas. O que teria virado, irmãos, aquela cena? Teria virado um banho de sangue. Em vez de cortar-se uma orelha, que cortou e Jesus curou imediatamente, em vez de cortar uma orelha, imagina quantas orelhas, quantos braços, quantas pernas, quantas cabeças teriam sido cortadas se Jesus permitisse a reação. Se Jesus tivesse autorizado. Ia começar o quê, irmãos? Uma guerra civil. Os discípulos de Jesus espalhados pelo país iam sacar a espada, ia começar uma revolução armada, ia virar aquela matança. Jesus, em vez de ser conhecido como nós o conhecemos hoje, como o Deus da paz, uma pessoa tenra, uma pessoa doce, uma pessoa amorosa, seria considerado o quê? Um Maomé. Que Maomé foi isso? Ele começou com uma mensagem de caráter, falando de Deus, não aceitaram, expulsaram ele. O que ele fez? Pegou em espada, saiu matando todo mundo. Jesus não é Maomé e nós não somos discípulos de Maomé, nós somos discípulos de Jesus. Então Jesus, antes de reagir, ele pensou principalmente nos seus discípulos que teriam morrido em combate ali, para nada, para coisa nenhuma, não servindo de nada. A quantidade de jovens, irmãos, que morrem aí em festas, em baladas, por causa de uma provocação e reagem, e aí tomam uma facada, tomam um tiro, etc., a quantidade de pessoas que morrem assim, por coisa mais banal e inútil, é uma enormidade. Como é que Jesus fazia, irmãos? O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro, quando insultado, ele não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Esse é Jesus, esse é o nosso Deus. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaça. Porque para quê, irmãos? A situação, se você insulta de volta, só piora, e a chance da pessoa, neste mundo mal, neste mundo de serpentes, sacar uma faca, sacar uma arma, é daqui para ali. Então, insulto com insulto vai escalar, irmãos, para violência e para morte. O que fazer? Deixa o louco falando sozinho. Sai fora, sai dali. Deixa o louco com a sua loucura, se afaste, vai embora. Não é possível, porque ele te persegue, que ele continue indo. Chame as autoridades. Então a reação é assim, a última das últimas, só na situação extrema e dependendo do caso. Se afastou, não deu certo, chame as autoridades, faça 1000 outras coisas. Agora você tentou de tudo e não funcionou, aí você vai ter que reagir? Vai. Mas antes disso, você precisa saber, como Jesus perguntou, de que espírito vocês são? De que espírito vocês são? Porque os discípulos, quando foram numa cidade dizer que Jesus estava chegando, a cidade os rejeitou, não queria recebê-los, o que Tiago e João perguntaram para Jesus? Mestre, queres que clamemos aos céus para que caia fogo do céu e os destrua? Consuma a cidade? O que Jesus diz? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, toda atitude nossa não pode ser para destruir, nem que seja a pessoa maligna, não é para destruir. A gente age e reage se for para salvar, nunca para destruir. A reação tem que ser uma ação para impedir o mal, não para causar mais dano e mais morte. Então, antes de entendermos a ação ou a reação adequada, a gente precisa saber o espírito adequado. E o espírito que tem que estar sempre na nossa essência, no nosso coração, é o desejo de sermos pessoas parecidas com Jesus, ou seja, de salvar, não de destruir. Um exemplo para ficar claro aqui, irmãos. Uns anos atrás eu vi uma entrevista de um teólogo, é um dos maiores nomes aqui do Brasil, nem vou citar, mas é um dos maiores mesmo, não esses grupos muito exploradores de teologia da prosperidade. O cara doutrinário, essa pessoa mais correta, etc.
Aí perguntaram para ele, né? Olha, se um ladrão entrasse na sua casa e você tivesse uma arma, o que você faria? Aí esse renomado aí, teólogo, que fala da palavra de Deus aí para todo lado e tal, ensina, conhece as doutrinas e tudo, ele falou, olha, tem muita gente que fica com esse papo furado de dar tiro na perna, sabe? Que tiro na perna o quê? Se o cara entra na minha casa e eu estou com arma, eu vou dar um tiro na cara para matar. Foi isso que ele falou. Eu vi, ninguém falou, eu vi a entrevista. Então, irmãos, olha só, uma pessoa assim sabe todos os versos, e sabe mesmo, ele sabe todas as doutrinas e sabe. Só que para mim essa pessoa não entendeu nada. Nada. Porque ele não captou o Espírito de Cristo. Por isso que Jesus fala para Tiago e João, de que espírito vocês são? Vocês querem derramar fogo para consumir uma cidade inteira? E eu acho que Jesus falaria a mesma coisa, de que espírito você é? De dar um tiro na cara querendo matar a pessoa? Se há outras alternativas? Então, o espírito dessa pessoa é o espírito da violência. O espírito bélico, o espírito de morte, que não é o espírito de Cristo. Nós precisamos carregar em nós, diante de qualquer situação, o espírito de Cristo, que é um espírito pacífico, um espírito pacificador, um espírito doce. Tendo esse espírito, tendo o compromisso de ser menos agressivo, e sim mais gentil, tendo o compromisso de ser parecido com Jesus na sua ternura, você pode até não saber exatamente o que fazer em cada situação, mas você vai acabar acertando, porque o seu espírito não é um espírito agressivo. Agora, se nós adotarmos já de cara um espírito bélico, com certeza a gente vai reagir de uma maneira pior. Então Jesus nos pergunta de que espírito nós somos. Nós somos o espírito do ataque e da violência, ou o espírito da defesa, que tem uma essência boa e só age, só reage quando realmente não tem outra alternativa. Nós precisamos saber de que espírito nós somos. Nós somos, porque tem muita gente, irmãos, que tem esse espírito agressivo, igual desse teólogo aí, que estava mascarado, tem esse espírito de morte, que só é refreado pela legislação humana. Porque a pessoa sabe que se ela ferir gravemente alguém ou matar, vai ser preso, vai ser condenado, etc. Ou nós temos um espírito pacificado e pacífico, que lamenta quando precisa ter uma reação mais enérgica. Então, ou nós temos um espírito de pomba, que eventualmente a gente precisa pensar como uma serpente, para lidar com as serpentes, ou a pessoa uma serpente camuflada de pomba na igreja, como essa pessoa, sei lá, pelo menos me soa assim. Então, o pacifista, a pessoa que tem o Espírito de Cristo, quando entra em conflito, ela entra a contragosto, de versos sobre a paz. Bem-aventurados os pacificadores, guarda a tua espada, como Jesus diz, porque quem usa da espada, pela espada perecerá. Se alguém te ferir numa face, dele a outra. Mas há os versos como nós lemos. Se você tem uma capa, venda e compra uma espada. Jesus, nós temos duas. É uma contradição, irmãos, que a gente pensa assim, né? Inicialmente, parece uma contradição. Jesus manda comprar uma espada e depois manda não usar. É uma contradição? Não, irmãos, a vida real é essa. Porque há os versos para nós sermos simples como as bombas, e há os versos para nós sermos astutos como as serpentes. Essa aparente contradição que Jesus diz, olha, você precisa ter o espírito de pomba, mas eventualmente você vai ter que agir como uma serpente. E é por isso que na Bíblia você vê esses versos que aparentemente são contraditórios, mas não são, porque aí está a sabedoria. Porque há os versos que são a maioria, que são a imensa maioria, por quê? Porque são os versos que devem gerar a nossa conduta diária, a qual transforma o nosso ser, a qual nos torna pessoas mais calmas, mais pacíficas, mais tranquilas. São os versos que têm que ser a nossa essência. A nossa essência tem que ser de harmonia, de tranquilidade. Por isso são a maioria. Ah, pastor, e os versos esses aqui? Esses outros são a eventualidade, é a excepcionalidade. Você tenta resolver todo o problema, irmãos, como uma pomba. Você sai do lugar, você chama as autoridades, mas na vida real, infelizmente, isso nem sempre resolve. Nem sempre resolve. Por isso Jesus cita as duas posições, a posição da pomba e a posição da serpente.
A vida real vai precisar de ambas. A maioria das coisas você resolve de forma pacífica, na maioria, mas não em todas. Então, há os versos de paz para o contexto geral, e é o princípio que norteia a nossa vida e a nossa conduta. Mas há situações excepcionais, que quando você tentar e não conseguir, a própria palavra de Deus vai te dar guarida para lidar com aquela maldade, como uma serpente precisa lidar. Infelizmente, irmãos, nós estamos no mundo mau, então nós vamos ter que lidar com a maldade humana. Se numa situação específica, você tentou de tudo, com o Espírito de Cristo, resolver e não resolveu, a gente vai ter que lidar com aquilo. A pessoa de Cristo, ela busca evitar o conflito. No que depender de nós, tenha paz com todos. Mas a gente não pode ceder ao mal, não podemos permitir que o mal nos explore, nos abuse e nos trate mal. Nunca deixe o caminho livre para o mal agir, nem sobre você, nem sobre os seus. A ação de deter o mal é algo bom. A gente usa a força quando a força não for algo maléfico. A força for para salvar, não para destruir. Então, se a força for algo benéfico, ou para salvar você ou aos seus, para impedir que o mal consuma a sua ação, você vai ter que fazer. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que em algumas cenas Deus parece um Deus muito rígido, muito firme, muito forte, né? E outras cenas um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão gentil? Porque uma coisa é o Espírito de Deus, uma coisa é a ação de Deus como Ele é. Agora, que é um espírito de pomba, por isso que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, porque manifesta a bondade, a graça e a perfeição, a pureza e a santidade de Deus. E é isso que nós devemos buscar para nós. Só que a ação enérgica de Deus em tantas outras cenas é porque precisa lidar com a maldade humana. É a teoria que eu já até expliquei aqui algumas vezes. Quando você vê uma ação de Deus muito forte, aquilo que a gente chama na teologia de opus alienum. O que é opus alienum? Opus de obra, alienum é mesmo de alien, algo estranho, algo que vem de fora. Há uma obra estranha ao caráter de Deus. Deus faz algo estranho ao seu caráter? Sim. Quando Deus precisa destruir o mal, fazendo ali uma ação, de uma reação, uma força para deter aquele mal. É estranho ao caráter dele, mas Deus tem que fazer. É um exemplo que eu geralmente dou. Se um ladrão está entrando num banco, começa a tirar em mulher grávida, tirar em mulher idosa, tirar nas crianças. E você é um policial com uma arma, não, eu sou uma pessoa da paz, eu não vou fazer nada, eu não vou reagir, vou dar outra face. Isso não é dar outra face, isso é permitir o mal causar estrago e destruir vidas. Isso é ser cúmplice com a maldade. Isso não é dar outra face, isso é ser covarde, isso é diferente. Então, a sua ação ali vai ser estranha ao seu caráter, vai ser uma opus alienum. Você, como policial, vai ter que dar um tiro no ladrão. Não para matá-lo, é para salvar as vidas. Então, a reação do cristão, de que tem o Espírito de Cristo, o Espírito de pomba, ele vai agir ali como uma serpente, que é dar um tiro. Só que ele está fazendo isso para salvar. Porque é estranho ao seu caráter, não de acordo com o seu caráter. Não, eu dar tiro na perna, que se possível eu vou para matar. Não. O espírito da pessoa é conforme Cristo. Então, quando a gente reage, tem que ser algo estranho ao nosso caráter, mas a gente faz para deter o mal. Você vai para a vida real, irmãos, e o mal vai te acometer. Você vai precisar detê-lo de várias maneiras, saindo do lugar, chamando autoridades. Se for um assalto, você entrega tudo que tem para deixar aquilo, não vai reagir, etc. E, dependendo da situação, você vai tomar as medidas necessárias para impedir o mal. Mas nós não podemos ser apenas pombas. Se nós formos apenas pombas, nós não temos também, interessante isso, a ação que Deus quer nos ensinar. O caráter de Cristo é o caráter de pomba. Mas, diante das serpentes, nós não podemos permitir que o mal nos destrua ou destrua os nossos. Diante da maldade humana, irmãos, alguns momentos você vai ter que ser astuto como a serpente. Alguns momentos você vai ter que vender a sua capa e comprar uma espada. E alguns momentos
você vai precisar ter essa firmeza diante do mal. Não deixe ninguém te explorar, não deixe ninguém abusar de você, não deixe ninguém te tratar mal. Você se afasta, você sai, você muda, enfim, ou toma as medidas com as autoridades, enfim. O importante é, neste mundo mal, irmãos, infelizmente, nós temos que ser astutos como as serpentes. Mas cuide, irmãos, para você não virar uma serpente. Porque o mal vem, a gente evita responder o mal com o mal. A gente responde o mal com o bem. E esse bem não é ficar à toa, não é permitir fazer o que quiser. O bem, muitas vezes, é deter o mal. Deter o mal com a maneira mais pacífica possível. Dentre todas as alternativas, você escolhe a menos pior. Às vezes não é boa, não é algo estranho ao nosso caráter, é um opus alieno, mas é a menos pior, e com o objetivo de se salvar e salvar os seus. Essa é a realidade deste mundo, irmãos. Esse mundo nós precisamos manter o nosso caráter de pomba. E por isso que a gente vem aqui ouvir a palavra. Para quê? Porque neste mundo mal, não nos envenene, que é esse risco da gente se envenenar. Porque é tanta gente fazendo mal, é tanta gente passando a nós para trás, nos enganando, mentindo, que a gente às vezes corre o risco de ser tentado, vou chutar o balde também, vou fazer o mal. Todo mundo faz, cansei, estou cansado de ser passado para as pessoas mentirem. Não, irmãos, mantenha o seu espírito de pomba. Mantenha-se em Cristo. Permita que a palavra de Deus vá lavando o seu coração. Não perca esse caráter, não perca a sua vida com Deus por causa da maldade humana. Esse mundo é assim. Por isso que a Bíblia diz que o mundo é caído. Agora nós temos que unir como povo de Deus para continuar estimulando um ao outro, encorajando um ao outro, e tanto mais quanto o dia se aproxima, como diz as Escrituras. Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem por causa da maldade humana. Não abandone o espírito de pomba. Não abandone um coração conforme o de Cristo. Saiba se proteger, irmãos. Fique atento, se guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua mente. Tenha os mecanismos de defesa psicológica. Se proteja. Proteja os seus. E fique atento, porque a qualquer momento a gente sabe que esse mundo mal, né, está por aí e a gente precisa se proteger. Vamos ficar de pé, irmãos? De que espírito sois? Cuidado, irmãos, para nunca perder a graça de ter um coração conforme o Cristo, mas que Deus nos proteja e proteja nossas casas, nossas famílias. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, Pai, os perigos que enfrentamos neste mundo. Perigo seja de assalto, de violência, seja de perseguição no trabalho. Cada irmão aqui já passou e vai passar, ou está passando por todo tipo de humilhação ou perseguição. Protege, Senhor, cada um de nós. Nos guarda, Senhor, como o Senhor tem feito. Às vezes a gente nem sabe quantas e quantas coisas, mas o Senhor já nos protegeu e nós nem ficamos sabendo. Seja de assalto, que um assaltante na última hora desistiu, seja de uma perseguição no trabalho, que o Senhor acabou tocando no coração da pessoa. O Senhor já nos salvou de muitas coisas. Mas esse mundo mal, algumas ainda nos sobrevirão. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, da maldade desse mundo. Protege, Senhor, o teu povo, as nossas famílias. Protege-nos, Pai. Se alguém estiver passando por qualquer situação de perseguição, de bullying, de ofensas, de qualquer tipo de mal, Senhor, que o Senhor possa libertar, Senhor, o teu povo dessas pessoas más. Que o Senhor ajude, Pai, que as autoridades venham tomar as medidas para guardar os teus, Pai, ou as nossas famílias desses males. Nos ajuda, Pai, a lidar com a maldade humana, porque o Senhor sabe que nós não somos treinados na maldade humana. Os malignos são treinados nela e por isso ganham sobre nós vantagem, porque a gente não sabe lidar com isso. Abençoa, Pai, o teu povo com a prudência, com a astúcia, Pai, para lidar com essas serpentes. Nos ajuda, Senhor. O Senhor mesmo disse que os malignos são mais sagazes, os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas enganam tanto que sempre tem uma nova artimanha e a gente não consegue acompanhar tanta maldade.
Então nos ajuda, Pai, a lidar com essa sagacidade maligna dos filhos das trevas, nos protege, nos ilumina e nos guarda de qualquer perigo, Senhor. E que teu povo esteja atento, teu povo esteja de sobreaviso para lidar com o mal que existe. Nos ajuda a lidar com a vida real deste mundo, Pai, até irmos para a glória eterna, onde não haverá mais pecado, não haverá mais mentira, não haverá mais traição, não haverá mais ofensa nem humilhação. Obrigado que o Senhor está nos preparando para esse momento, Pai, em que estaremos em paz, estaremos totalmente seguros na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, Pai, pedimos que o Senhor esteja intervindo na vida de cada irmão aqui que esteja com qualquer tipo de perigo ou sendo perseguido. Que o Senhor guarde e proteja, Pai. Continua sempre conosco, nos guarda dos assaltantes, da violência e do mal. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te guarde, irmão. Talvez essa mensagem aqui hoje, essa oração, quem sabe está te salvando nessa semana ou nesse mês de alguma coisa, né? Que Deus te guarde e te proteja.